Cara, então, eu ia falar, é muito maluco, e você conta, assim, até porque você estudou isso pra caramba, né? Você é formado no negócio. Mas você tem uma facilidade para passar de um jeito muito fácil, muito real, e não sei, por que usou... Você falou que tem... Você pode formar para a Bíblia, para ser, por exemplo, a parte musical da igreja. Uhum. E o cara, quando ele vira padre... Ele escolhe uma formatura diferente? Não, porque eu não vejo padres contando da forma que você conta pra gente aqui, muito legal, assim, que realmente te passa entendimento total. Parece que quando o padre tá passando ali na missa, fica tão, sei lá, como é que eu vou te explicar distante. isso? Não é distante, ele fica diferente, abstrato seria. Fica Existe muito uma abstrato. confusão porque as pessoas acreditam que na missa seja o lugar desse tipo de ensinamento, e não é. A liturgia da missa ela é um momento em que nós comungamos a palavra de forma espiritual e comungamos a Eucaristia de forma espiritual e material, né? No corpo e no sangue de Cristo, ali no pão e no vinho consagrados. A palavra na missa ela precisa ser meditada de acordo com a liturgia do dia. Então ali nós temos uma atualização de textos escritos há milhares de anos que vão ser atualizados para a realidade do cristianismo de hoje. Então não cabe no espaço da missa esse tipo de discurso que nós temos aqui hoje, de sentar na mesa e falar sobre isso. Isso acontece na minha escola, que as pessoas se matriculam, pagam mensalidade, eu ensino isso para elas. Né? E existem as faculdades de teologia, existem cursos para isso. Agora, na missa não é lugar para isso. E lá na sua escola, todo mundo pode frequentar? Pode, qualquer pessoa. Que da hora, qualquer velho. pessoa. Eu quero entender sobre a Bíblia, é lá que eu vou. Bom, eu pelo menos ensino, né? Só tem você de professor lá? Só eu. E turma anual, como é que funciona isso aí? Semestral. Cada semestre é um módulo. E eu divido a Sagrada Escritura e Antigo e Novo Testamento e 4 módulos para cada testamento. Quanto tempo demoraria para mim ter um entendimento bacana assim? Acho que com 4 anos você consegue ter uma ideia do que é a Escritura no seu formato magisterial. Né? Eu não tenho a função de formar biblistas na Escola Santa Sofia. Né? A minha função é justamente tirar esses véus que acabam confundindo a gente a respeito da Escritura, né? Como, por exemplo, dizer que existem muitas formas de interpretação. Não existem. Existe uma só interpretação. Agora, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Claro. Essa é a grande diferença. É aí que nasce a questão das interpretações. De tudo isso que eu estou dizendo para vocês, para quem está nos assistindo, por exemplo, o que cada um vai estar entendendo é responsabilidade de cada um. Eu sou responsável pelo que eu estou dizendo, não pelo que vocês estão entendendo, nem por quem está assistindo está entendendo. Essa responsabilidade é particular. Então, você falou da missa aí, que ela é para uma função específica, né? E desde que você começou, ela era desse mesmo formato. Sim. Isso não se modificou até hoje. Ao longo dos séculos, o rito ele foi sofrendo... sofrer talvez seria uma palavra errada, mas ele foi vivenciando modificações para adequar-se mais com um discurso mais atualizado da sociedade. Então, desde o período dos apóstolos até hoje, o formato da missa... ela mantém a sua essência, o seu alicerce, mas a sua forma de comunicação foi passando por atualizações. Eu falo porque é o seguinte, você já contou pra gente que você adora a música, que você adora essa parte artística, e você não tem poder, aliás, ninguém tem poder nenhum para modificar nunca uma missa. Não. Isso vai ser sempre dessa forma. A gente não vai ter alguém que gosta de música falar assim, na minha tem uma parte musical maior. Não, a minha parte musical é maior porque eu canto a missa inteira.
Então, tudo que poderia ser só rezado, na minha é tudo cantado. Ah, é isso que... Então existe essa Existe, possibilidade. claro. É isso que eu queria entender, Não, mas sabe? não se Porque você modifica o consegue rito. pôr a sua identidade Sim. na sua celebração. Sim, a minha missa, até o povo fala muito. Não, a missa do Padre Fábio a gente já sabe, ali é 2 horas, 2h30, porque é uma missa só de música, né? Aquilo que a gente, ao invés da gente fazer rezado, que não é errado, tá, gente? Reza-se a missa, ela foi feita, tanto que antigamente ela dizia cantar a missa, né? Porque o padre cantava em reto tom, né? Na Eu me época do lembro, latim. por isso que ele falava, tipo assim, e eu cheguei a ver algumas que eram assim, não era? Tinha Isso uma tá mais forma pra de budismo, falar. né? Não, essa- Não sei, Cara, eu queria falar com o você Robertinho tá falava. bem mano. estranho Tá hoje, cara. O Robertinho tá estranho Você pra tá caramba confundindo a hoje. religião. Brincadeira, Robertinho, mas tinha o Dominus Vobiscum. É isso, assim, ele falava tipo, Ó, Que é o- latim, ó, Que é latim. um canto-chão, é o canto gregoriano, que ainda é muito usado. A música oficial da igreja é o gregoriano. Uhum. A língua oficial da igreja é o latim. Foi concedido aos países celebrar em língua vernácula, que é a língua do país, e foi permitida às conferências nacionais dos bispos terem um inário de músicas próprias para a realidade do país e não ficar limitado neste momento somente ao latim e ao gregoriano. Então é uma concessão, não uma obrigação. Então hoje nós podemos cantar músicas que não sejam gregorianas e podemos rezar na língua vernácula, né? Assim como a própria posição do altar, que o altar antigamente era sempre construído em direção ao leste, né? Porque é de onde o sol nasce, porque tem toda uma espiritualidade, né? O sol é o Cristo, então é aquele que dá a vida. Então o altar era dirigido para o nascer do sol, de modo que o padre e o povo ficavam voltados na mesma direção. Né? Que o povo tem o costume errado de dizer o padre ficava de costas para o povo. Não. O padre ficava junto com o povo, olhando na mesma direção. Caraca, já ouvi isso. É. Tipo assim, que os padres antigamente rezavam de costas, em latim e de Nunca foi costas de para a costas. população. Sempre foi junto com o povo para o mesmo lugar. Sempre para a cruz. E sempre para o leste, de onde nasce o sol. Os judeus mantêm essa tradição de se virar para o leste, para Jerusalém. Os muçulmanos se viram para Meca, para o leste, de onde vem o sol. Né? Os cristãos que perderam isso. Hoje as igrejas são construídas nas suas arquiteturas galpônicas, né? Que nós perdemos toda aí a característica do espaço sagrado como catequese. Porque o templo ele é muito mais que um amontoado de tijolos. Ele precisa ser uma catequese. Então tem que ter um significado ao construir uma igreja. Total. Né? Deus não precisa de templos. Quem precisa somos nós. Sim. Portanto, ela precisa de nos ensinar. O templo, ao ser construído, ele precisa ser uma catequese. Porque senão não precisa levantar um templo. Eu costumo dizer verdade. sempre isso. Você podia alugar Eu não uma- precisava de igreja para poder rezar, porque eu tenho, graças a Deus, um carisma que eu falo, olha, eu vou celebrar uma missa lá debaixo do pé de Sibipiruna, ali na Monsenhor Eduardo, e vai todo mundo para lá, debaixo do pé de Sibipiruna, rezar comigo. Então não é o templo, mas é a catequese. Então, se tem que construir uma igreja, se tem que reformar uma igreja, ela precisa ser catequética. Do contrário, ela é desnecessária. Eu já ouvi falar uma história que alguns dos apóstolos falavam que, tipo, racha um pedaço de uma árvore e Deus vai estar lá. Que, tipo, Deus está em qualquer lugar. Tudo é substância divina. Deus está dentro de você. Sim. E um dos pedaços desse livro, desse apóstolo, eu vi falar que o Vaticano guardou ele. Vamos guardar isso aqui, não vamos colocar isso pro povo, porque Bobagem. isso aqui pode ser interpretado de uma forma que afasta o católico da igreja. Nada, bobagem. Tudo especulação. Não tem isso não. Você acha que o Vaticano não tem segredos guardados lá como dentro? que isso chegaria no Vaticano? Se a gente vai considerar que a religião, enquanto Estado, ela vai ter a sua grande força institucionalizada a partir do século VII, esse segredo, então, vai ser guardado só a partir do século VII. E ninguém mais... Aí todo mundo, nesses 600 anos, calou a boca. Não faz sentido. O Vaticano guardou. Quando? Porque quando é que foi fundado o Vaticano? Quando é que a instituição virou Estado?
Quando é que se criou a Biblioteca do Vaticano para guardar? Onde que estava isso antes, que ninguém leu? A igreja, Então, né? A mas instituição igreja, né? Foi Mas com a absorvendo a instituição, igreja. porque antes de ser foi estatal, muito rica, né? cada bispo tinha sua independência. Tanto que o Papa, ele vai ser escolhido como o primeiro entre os bispos, justamente para gerar a unidade da igreja, para que os bispos não agissem cada um na sua cabeça. Como é, por exemplo, a Igreja do Oriente, os católicos ortodoxos. Cada bispo tem a sua independência. Cada bispo é seu próprio Papa. Na católica romana, não. No Ocidente, nós temos um pai. Papa. Ele não é mais do que os outros bispos, mas ele é antes. Então ele é o irmão mais velho. Então é a partir dele. Ele não é mais importante que o nosso bispo. Ele é tão bispo quanto o bispo de Uberlândia. Ele é o bispo de Roma. Só. Por ser o bispo de Roma, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, ele recebe o título de pai de todos. Então o bispo de Uberlândia, em conformidade com o bispo de Roma, pode agir dentro da sua diocese livremente. Em conformidade com o irmão mais velho, que é o bispo de Roma.